Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcule o complementar dos ângulos. Então ele quer aí o ângulo complementar, ou chamado também de complemento. Então eu quero aí o complemento ou o ângulo complementar. Complemento. E no outro ele quer o suplemento ou o ângulo suplementar. Olha só, lembrando rapidamente o que é uma coisa e o que é outra. Ângulos complementares então, a partir desses ângulos assim, ó, A e B, tá? Ângulo A e ângulo B. Eles são complementares se A mais B for igual a 90 graus. E esses ângulos serão suplementares. Esses ângulos serão suplementares, um é o suplemento do outro, se a soma deles, A mais B, é igual a 180 graus. Então, aí eu tenho ângulos complementares e suplementares. Então, se dois ângulos são complementares, um é o complemento do outro. Quer dizer, o que falta para completar 90 graus. E se dois ângulos são suplementares, um é o suplemento do outro. Ou seja, o que falta para completar 180 graus. E aí o pessoal tem feito confusões aí, né? Não sabe se complementares somam 90 ou 180. Não sabem se suplementares é que somam 90 ou 180. Então, bem fácil para tu memorizar isso. Ó. A palavra complementares começa com a letra C. E a palavra suplementares começa com a letra S. Complementares tem uma soma igual a 90 graus, enquanto que suplementares tem uma soma igual a 180 graus. Então tu lembra que C é uma letra que vem antes do S no alfabeto. Então a soma de complementares tem que ser 90, já que 90 também vem antes que 180. Então é só tu pensar na letra C e na letra S. C, como C vem antes de S, então tem que ser uma soma menor, 90 graus. Suplementares começa com S, S vem depois do C, então a soma tem que ser maior, então a soma é 180 graus. E aí eu vou aproveitar aqui para falar também sobre outros dois tipos de ângulos nesse mesmo sentido aí, que não são tão importantes, né, e de certa maneira desobedecem essa regrinha que a gente criou agora, que são os ângulos replementares. Ângulos replementares, a soma deles é igual a 360 graus. Então, se dois ângulos somam 360 graus, eles são ângulos replementares entre si, e um é o replemento do outro. E nós temos ainda ângulos esplementares, com X. Esplementares. Aí são aqueles ângulos cuja soma resulta 270 graus. E aí um é o esplemento do outro. Ok? Os mais importantes são complementares e suplementares. Eu só aproveitei aí o vídeo para acrescentar essas duas definições aí também de replementares e esplementares. Bom, a partir então dessa abordagem aí teórica inicial, vamos para o exercício. Calcule o complementar dos ângulos, 75 graus. Pô, dá para fazer de cabeça, né? Complementar, lembra, né? 90 graus. Então é o que falta aos 75 graus, 15 graus. Ou então, faz o cálculo, 90 menos 75 graus, 15 graus. Então, o complemento é 15 graus. Aqui é a mesma coisa, o complemento do ângulo de 15 graus, pô, é o contrário, né? 90 menos 15, 75. Então aqui o complemento ou o ângulo complementar de 15 graus
75 graus. E aí eu consigo observar que um realmente é o complemento do outro. 75 é o complemento de 15 graus. 75 graus é o complemento de 15 graus. E 15 graus é o complemento de 75 graus. Complemento de 90 graus. Pô, 90 graus já assume o valor de 90 graus. Então, qual é o complemento? Seria 90 menos 90. Ou seja, 0 graus. Ou seja, não existe esse ângulo, né? Não existe o ângulo complementar de 90 graus. Né? Se eu quiser que ele exista, esse ângulo tem que valer 0 graus. Ok? Então, 0 graus, ou simplesmente eu digo não. O 90 graus ele não tem um complementar. Por quê? Porque esse ângulo vai ser um ângulo de medida nula. Então, esse ângulo não existe. Ou, digo, é um ângulo de 0 graus. Esse outro aqui agora está diferente. Olha só, eu tenho que achar o complemento do ângulo de 22 graus e 32 com uma vírgulazinha lá em cima, com um apóstrofo. Então, isso aqui, ó, são os minutos do ângulo. Né? Isso aí é quando o ângulo é quebrado. Né? Nem sempre tu vai medir um ângulo e ele vai dar redondinho em graus, tipo 35 graus, 36 graus, 38 graus, 49 graus. Ele pode dar quebrado. E esse aqui está dando 22 graus inteiros e mais um pedacinho. Esse pedacinho, então, corresponde a 32 minutos. Então, rapidamente aqui, ó, 1 grau corresponde a 60 minutos. E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Quer dizer, às vezes o ângulo é medido e não fecha os minutos também inteiros, né? Fecha uma parte, uma fração aí de 1 minuto. E aí essa fração é representada através de segundos. E aí cada 1 minuto inteiro corresponde a 60 segundos. E cada 60 segundos corresponde a 1 grau. Então, um ângulo de 60 minutos é o mesmo que um ângulo de 1 grau. Ok. Então, olha só, como que eu posso fazer isso? Para encontrar o complementar, eu tenho que fazer o cálculo 90 graus menos o ângulo, menos 22 graus e 32 minutos. É esse o cálculo que eu tenho que fazer. Então, ficaria assim, ó, 90 menos 22 com 32. Então, aqui, ó, grau, grau e aqui minutos. Só que aqui em cima não tem os minutos correspondentes. Então, o que que eu faço? Eu faço um empréstimo. Olha só, eu tiro 1 grau daqui e jogo para cá. E aí, então, eu tenho 89 graus com 60 minutos. Claro, né? Porque 60 minutos tu sabe que é o mesmo que 1 grau. Então 1 grau mais 89 graus volta ao 90. E aqui embaixo tu vai repetindo 22 graus com 32 minutos. E aí esse cálculo pode ser feito. Vou estabelecer a diferença aí. 60 menos 32 dá 28. Portanto, 28 minutos. E 89 menos 22. Aqui dá 7. E aqui dá 6. Então, eu tenho aí 67 graus com 28 minutos. Ok? Bom, então isso para encontrar o complemento dos ângulos. E para encontrar o suplemento ou o ângulo suplementar? Bom, daí eu penso da mesma forma, vou calcular uma diferença, só que diferença para 180. Então aqui, ó, eu faço a diferença 180 graus menos 155 graus com 45 minutos. Ficaria assim, ó, 180 graus menos 155 graus com 45 minutos.
Só que aí eu não tenho aqui, ó, os minutos. Então lembra, né? Eu posso fazer um empréstimo aqui, ó, e jogar para cá 1 grau. Então a nova escrita será, se eu tiro 1 grau de 180, fica 179. Então 179 graus com 60 minutos. É o mesmo que 180 graus. E aqui normalmente 155 graus, 45 minutos. E aí estabeleço a diferença. Aqui eu tenho 15 minutos, né? 60 menos 45. 9 menos 5, 4. 7 menos 5, 2. E 1 menos 1, 0. Então está me dando aí 24 graus com 15 minutos. 24 graus com 15 minutos. 120 graus. Bom, 120 graus é redondo, né? Mais fácil. O cálculo é 180 graus menos 120 graus. E essa diferença aí resulta 60 graus. Então, 60 graus é o suplemento de 120 graus, ou é o ângulo suplementar. Por quê? Porque somando os dois dá 180. Ok? Da mesma forma aqui, ó, se eu somar esses dois, esse mais esse, vai resultar 180 graus. Ok? Suplemento de 175 graus com 32 minutos. Bom, eu posso pensar isso de cabeça, né? Para 180, falta 4 graus e 28. Mas eu posso também fazer isso com detalhe, com mais calma, com mais certeza. 180 graus menos 175 graus com 32 minutos. Na armação, 180 graus menos 175 graus com 32 minutos. E aí tenho aquela dificuldade porque eu não tenho aqui, ó, valores em minutos. Aí eu recorro ao empréstimo. Tiro daqui 1 grau e jogo para cá. Só que quando esse grau sai da classe de graus e passa para outra classe de minutos, ele se transforma em 60. Claro, por quê? Porque 1 grau é o mesmo que 60 minutos. Então eu tenho que pensar isso assim. Retiro 1 grau, tenho 179 graus e acrescento aqui 60 minutos. Aqui continua 175 graus, 32 minutos. 60 graus menos 32, 60 minutos menos 32 minutos, isso dá 28 minutos. 10 menos 2, 8, cedeu, 5 menos 3, 2. E aqui 179 menos 175, isso está dando 4. Então está aí 4 graus e 28 minutos. E o último exemplo, também parte da diferença 180 graus menos 22 graus com 32 minutos. Para encontrar o suplemento, 180 menos 22 com 32. E aí aquele velho problema que eu não tenho valor aqui em minuto. Então ainda não posso estabelecer essa subtração, mas aí eu me valho de 1 grau trocando de classe. E aí tiro 1 grau de lá, da classe dos graus fico com 179 graus e
60 minutos, já que esse 1 grau veio para a classe dos minutos. Então se transforma em 60. Aqui continua com 22 graus e 32 minutos. 60 menos 32 dá 28. 9 menos 2, 7. Aqui 7 menos 2, 5. 1 menos 0, 1. Então eu tenho aí 157 graus com 28 minutos. Ok? Próxima lâmina fala sobre ângulos opostos pelo vértice. E aqui a pergunta está meio embaraçada, porque fala assim: verifique se os ângulos são de fato opostos pelo vértice. Olha, os ângulos aí, geometricamente observando, são opostos pelo vértice, esses ângulos que estão demarcados, né? Então olha só, este ângulo aqui, ó, que está medindo 2x menos 10, e esse ângulo aqui que está medindo 40 graus, eles são opostos pelo vértice. Então, vou verificar? Vou. São opostos pelo vértice. Assim como esse ângulo de cima aqui é oposto pelo vértice ao de baixo. Então, eu tenho dois pares de ângulos opostos pelo vértice. E esse mesmo raciocínio se estabelece na figura da letra B. Tá? Então, eu estou diante de pares de ângulos opostos pelo vértice. O que eu vou desempenhar aqui nessa resolução é justamente o cálculo do valor do x. Por que isso? Porque os ângulos opostos pelo vértice, OPV, esses ângulos, eles são o quê? Eles são congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida, né? A grosso modo, são ângulos iguais, né? A gente fala iguais. Então, eles têm uma igualdade no que se refere ao valor ou à medida. Tá? Então, são ângulos congruentes, ângulos que têm a mesma medida. Então, se tem a mesma medida, eu estabeleço igualdade. 2x menos 10 é igual a 40. 2x igual, bem devagar, ó, 40 mais 10. 2x igual 40 mais 10, 50. E aí x é igual a 50 por 2. X igual a 25 graus. Da mesma forma, estabelecendo igualdade na segunda figura. 3x menos 15 graus, até posso pôr assim, ó, menos 15 graus, equivale a x mais 35 graus. Isso por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice, então são congruentes. 3x trago para cá menos x, né, aquela falsa passagem desse x indo para lá menos. E 35, da mesma forma, 35 graus, esse menos 15 para lá mais. Então, 35 graus mais 15 graus. 3x menos x, 2x, igual 35 graus mais 15 graus, 50 graus. E aí eu tenho x, mais uma vez, igual a 25 graus. Então, nos dois exercícios, o valor do x foi o mesmo. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.